A parábola do trigo e do joio. Vamos aqui ao texto. Mateus capítulo 13, vou ler a partir do versículo 24. Se quiserem acompanhar nas vossas Bíblias. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto toda a gente dormia, veio o inimigo desse homem, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando as plantas cresceram e se começaram a formar as espigas, apareceu também o joio. Então, os trabalhadores desse homem foram ter com ele e perguntaram-lhe: Senhor, não foi boa a semente que semeaste no teu campo? Como é que apareceu este joio? Foi o inimigo que fez isso, respondeu ele. Os trabalhadores tornaram a perguntar-lhe: Queres que vamos lá arrancar o joio? Mas ele replicou: Não, porque ao arrancar o joio são capazes de arrancar também o trigo. Deixe-nos crescer os dois até o tempo da ceifa. Nessa altura direi aos ceifeiros: Apanhe primeiro o joio e ate-no em feixes para ser queimado no fogo, mas recolhem o trigo para o meu celeiro. Amém? A palavra do Senhor. Eu estou a usar a tradução chamada A Bíblia é para Todos, edição interconfessional da Sociedade Bíblica de Portugal. Há quem diga que a tradução não é a melhor, mas é o seguinte, gente. Isto é o português corrente. Português que nós usamos no dia a dia para falar. E isto foi um fruto de trabalho. Foram pessoas de várias denominações que trabalharam sobre a tradução dos originais. E é assim, eu preciso de ler e estudar uma coisa que eu entenda, que eu não tenha que perder o tempo com dicionário, não é? Porque há outras traduções mais antigas, mas que aquilo tem palavras que assim, o português não é a minha língua materna, não é? Eu tenho 44 anos e só falo português há 25. Portanto, eu preciso de ler aquilo que eu entendo, não é? Pronto, isto é um pequeno à parte. Então, esta parábola também é profética. Como podemos ver a partir do versículo 36 até 43, onde Jesus explica o que vai acontecer no fim do mundo, não é? Destino final. A colheita final. Jesus contou essa parábola para explicar como o reino de Deus cresce em meio às oposições. E como Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos até o tempo da colheita, não é? Mas será que Jesus aqui também não está a falar de outra coisa? Por acaso quem me chamou a atenção para isso foi a irmã Elvira, uma irmã muito abençoada. Eu sei que ela me está a ver e está a ouvir agora. Minha irmã, Deus a abençoe poderosamente e continue, porque eu tenho a certeza que ele tem um propósito muito bonito para si. Que o meu Joaquim a fazer as neiras. Então, eu muitas vezes ouço alguém dizer aquele orgulho: eu sou trigo, mas olha que há para aqui muito joio, não é? Será? Se nós olharmos com honestidade para nós mesmos, cada um de nós tem joio e trigo aqui dentro, ou aí dentro. Pois tem. Ou pelo menos já teve. O campo é o nosso coração. Dentro de nós existe a boa semente, a palavra, o amor, a paz, a fé, a alegria, o propósito. Mas também existe semente do joio, crenças antigas, feridas não tratadas, ressentimentos, culpas, pensamentos contrários a Deus. Então, diz aqui, enquanto toda a gente dormia, o inimigo semeou, não é? Quantas vezes o joio entra quando a gente se relaxa na fé? Quando a gente deixa
a dor ou o medo dominaram. É por aí que o inimigo também entra. Não é? É por aí que a gente lhe abre a porta. Então, mas Deus não arranca o joio logo. E isso nos ensina sobre a paciência dele, infinita. E também sobre o processo humano. Um amadurecimento espiritual exige tempo, exige confronto interior e discernimento. Deus permite que as duas sementes cresçam juntas para que a gente aprenda a identificar aquilo que é real. Isso representa a convivência entre a velha e a nova natureza. No início da nossa caminhada, não é? Entre as emoções curadas e outras que ainda precisam de ser curadas. As feridas que ainda não foram tratadas. A colheita é o tempo de discernimento. E amadurecimento revela o que é joio e o que é trigo. Deus não vai chegar a arrancar o joio à força. Você não vai adormecer, como eu costumo dizer. Você não vai adormecer e do nada acordar um príncipe de repente. E isso não vai acontecer. E isto é um processo. Eu digo isto sempre. Quando o coração amadurece, aí Deus traz a clareza. O que vem do Espírito permanece. E o que vai da carne cai por terra. No fim, o joio é queimado. O que é? As falsas aparências, as máscaras que a gente coloca ao longo da vida, os certos comportamentos. E o trigo é guardado. A essência pura do que Deus gerou em mim e em você. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer ser trigo na colheita final, então você não olhe para o seu irmão a tentar adivinhar se ele é joio ou se ele é trigo. Olha antes para dentro de si e peça discernimento ao Senhor, para que Ele lhe mostre o que é que está dentro de si. Amém? Mas não fique desesperado se você perceber que ainda tem joio dentro de si. Confie no processo. O amadurecimento espiritual é o tempo da colheita interior, onde Deus separa o que é dele e o que é passageiro. Então, assim, quando chegar o tempo da colheita final, o fim do mundo, não é? Aí você será recolhido para os celeiros do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.